Todos, cá estamos nós para mais uma conversa em direto aqui no Facebook da Event Point. Hoje temos connosco três convidados e eu passo a apresentá-los. São a Teresa Palrão, que é docente de turismo na Universidade Lusófona. Temos o Pedro Rodrigues, que é o responsável técnico da FMédica, e temos o Vasco Noronha, que nas nossas conversas é o primeiro repetente, que desta vez está cá na qualidade vogal da direção da APCAT e, portanto, representa a associação nesta nossa conversa. O tema para a conversa de hoje, ou o mote, o ponto de partida, digamos assim, é um documento que justamente a APCAT está a finalizar para apresentar junto da tutela, em que, no fundo, sugere as regras para a retoma da organização de eventos presenciais. E eu gostava de, enfim, começar por desafiar o Vasco Noronha para nos explicar um pouco em que é que consiste esta iniciativa, porque é que sentiram necessidade de dar este passo, de preparar este documento e depois disponibilizá-lo para a tutela. Obrigado, Rui. Boa tarde a todos. A direção da APCAT, já antes deste mundo em que vivemos ter ficado fechado, já antes disso, começou a pensar em medidas e como é que poderíamos evitar e continuar a fazer a nossa vida normal dentro daquilo que é possível. E eu gostaria de começar por dizer que, inclusive, com a moderação da Event Point, ainda antes de serem conhecidos os primeiros casos de coronavírus, ou pelo menos logo muito no início, a APCAT promoveu um pequeno almoço de debate em que juntou as várias empresas para, no fundo, discutir logo, em primeira mão, como é que as coisas poderiam vir a passar-se, porque já imaginávamos o que é que iria acontecer. E assim que os eventos foram forçados a parar, por instruções legislativas, com o estado de emergência, etc., a APCAT começou já a pensar não como é que vamos estar daqui a um mês, mas como é que os eventos vão recomeçar, porque eles têm que recomeçar. Os congressos e eventos são um setor muito importante da nossa economia, que representam muitos postos de trabalho e representam muitos milhões de euros para o PIB português e muitas empresas que estão dependentes disso. E, portanto, achamos que não podíamos ficar à espera que alguém nos dissesse como é que poderíamos voltar a trabalhar. Temos, sim, que estar um passo à frente e dizer nós somos proativos, nós, obviamente, respeitamos e queremos, sobretudo, manter todas as pessoas seguras. Temos que contribuir para a saúde pública, mas em simultâneo temos que voltar a recomeçar. Aliás, como é o mote desta segunda fase das conversas, the show must go on, e nós precisamos mesmo de o fazer. E como tal, começámos a desenvolver um documento, primeiro internamente, dentro da direção da APCAT, mas achámos que esse documento deveria ser também, ter contributos e devia ser validados por alguns parceiros académicos. Daí que pedimos a colaboração da Universidade Lusófona, que a Teresa depois falará um pouco sobre isso, e pedimos também a colaboração da Universidade de Aveiro, entre outras. Também vamos querer debater este documento posteriormente com a Direção-Geral de Saúde e com outras autoridades e, obviamente, não menos importante, com os nossos associados. Esperamos por esta entrevista de hoje para, no final dela, podermos partilhar este documento. Documento este, sem me querer alongar muito, é um documento, em primeiro lugar, é um documento de trabalho, não é um documento fechado. E, em segundo lugar, é um documento generalista que pretende colocar as primeiras questões sobre o recomeço, mas que não tem como objetivo substituir-se a um plano específico que cada empresa, defendemos nós, tenha que depois fazer para adaptar o seu evento. Não se pode esperar que nós façamos
um manual de normas para todos e quaisquer eventos ou congressos, porque, obviamente, há muitas tipologias. Aquilo que nós fizemos foi dividir o documento em 3 partes, basicamente, eventos controlados e eventos não controlados, sabendo à partida, desde já, que os eventos não controlados não se vão poder começar a realizar para já. E estamos a falar daqueles grandes eventos de massa, sem controle de entradas, sem nada. Dentro dos eventos controlados, dividimos em eventos indoor e eventos outdoor. Sabemos que têm características diferentes e, portanto, temos um conjunto de regras para cada um deles. Mas, acima de tudo, isto depois, cada organizador vai ter que o aplicar ao seu evento em específico. Uhum. Teresa, é capaz de nos explicar um pouco qual foi a vossa intervenção neste processo? Que missão é que vos foi atribuída? Sim, senhora. Boa tarde, Rui. Começo por cumprimentar os restantes convidados do painel e, enfim, todos os que nos estão a ouvir. Gostaria também de agradecer em nome da Universidade Lusófona o convite para participar nesta análise conjunta sobre, enfim, a abertura dos eventos. Falando um bocadinho mais sobre a área que me compete de ordem académica, eu e o meu colega João Estevão, que não está, tentámos compilar no manual de boas práticas, que está a ser efetivamente produzido e que foi um desafio lançado pela APCAT, uma série de procedimentos com algumas diretrizes que nos pareciam fundamentais, sendo que o objetivo foi, por um lado, minimizar o risco da realização do evento em si, e por outro, outra coisa que é necessária hoje em dia, que é criar a confiança nos clientes. Portanto, começámos por tentar criar um documento em que se abarcava todas as tipologias dos associados da APCAT, sabendo que cada evento, como é óbvio, é um evento com características próprias e, portanto, diferente. Temos que tentar distinguir um evento, por exemplo, em espaço aberto ou fechado, um evento de acesso livre ou condicionado, que tem efetivamente regras próprias. E sabemos que nos eventos estão sempre muitas pessoas envolvidas. É a organização, os colaboradores, os serviços de outsourcing, e que este plano de combate ao vírus só resulta se todas as entidades que fazem parte do processo estiverem envolvidas, inclusivamente os próprios participantes. Para além das pessoas, temos também a questão dos equipamentos, a desinfecção dos equipamentos, que sendo muito variados, o processo de higienização para cada um pode ser diferente de acordo com o tipo de material. Por outro lado, tivemos sempre a atenção às normas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-Geral da Saúde, que muitas vezes, e como sabemos, à medida que a doença vai evoluindo e que vamos conhecendo um bocadinho melhor, se altera estas recomendações de higiene e segurança. Paralelamente, parece-me importante fazer uma análise das boas práticas que estão a ser adotadas noutros países e que, inclusivamente, já permitem ou já permitiram a abertura de alguns eventos. E ainda uma eventual ligação ao selo Clean and Safe do Turismo de Portugal, que se tem estendido a outras áreas, nomeadamente agora, ultimamente, ao alojamento local e às áreas de serviço de autocaravanas, e que pode, de alguma maneira, dar uma uniformização a todo este setor do turismo, embora, além desta implementação, seja necessário perceber um bocadinho depois como é que se faz esse controle e de como é que essa implementação está a ser feita. E acho que o Vasco também já referiu, mas por último, não nos podemos esquecer neste tipo de manuais que isto tem que ser uma coisa muito prática, ou seja, tem que se ouvir efetivamente os associados e as preocupações de quem está
em campo, não é? Uhum. Já não falando na parte e no lado económico que todas estas empresas estão a sofrer e que têm que se adaptar agora a esta nova fase, mas que se espera efetivamente que haja uma retoma lenta e que isso possa ser sustentável para o futuro. E pronto, penso que para começar é isto. Certo, muito bem. Pedro Rodrigues, bom, nós antes desta conversa tinha-me pedido para fazer aqui um esclarecimento, uma precisão. O Pedro Rodrigues de facto, é licenciado em Medicina Dentária e é nessa condição que é responsável técnico da FMédica, creio que é assim, correto? Tal e qual, tal e qual. Porque o seu irmão é que é o responsável, digamos, Clínico. clínico da FMédica. E eu gostava de começar por lhe perguntar o seguinte: neste período que vivemos, que tipo de apoio é que uma empresa como a FMédica pode dar aos organizadores de eventos assim que for possível retomar a realização de eventos com a participação de pessoas, coisa que por enquanto ainda não é possível. Pois bem, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e estar aqui em representação da FMédica. É sempre um privilégio poder partilhar com vocês alguma da nossa experiência que vamos acumulando. O que é que nós, enquanto Elementos FMédica, conseguimos oferecer aos nossos clientes, com quem nós temos estado a colaborar, tem sido um bocadinho aquilo que a Teresa estava a dizer e muito bem. Hoje em dia, aquilo que é preciso que o mercado de eventos venha a conquistar e venha a ganhar é claramente a confiança e criar a confiança nos clientes que possam começar então a fazer eventos, não é? E um bocadinho a equipas médicas presentes nos eventos vão conferir essa segurança a quem visita o espaço. Há aqui uma preocupação da parte dos organizadores e o que é certo é que nestes últimos tempos temos recebido muitos pedidos de proposta exatamente para estarmos presentes em muitos mais eventos, outros de menor dimensão, fora daquele contexto habitual onde nós temos estado por sistema, exatamente porque existe esta preocupação acrescida de transmitir confiança, transmitir conforto, para que as pessoas sintam que a organização teve a preocupação de mitigar um bocadinho esta questão do Covid, não é? E que as pessoas consigam se sentir confortáveis a estar presentes no evento e que, de uma maneira mais natural, voltemos então à ação e voltemos então aos eventos, que é aquilo que nós todos desejamos, sejamos claros, não é? Este período grande de estarmos 2 meses fechados em casa, há uma necessidade de contacto, há uma necessidade de sair e há uma vontade de sair. E é um bocadinho aqui que a equipa médica confere, não é? Confere que temos equipas profissionais no terreno, muitos deles com quem nós temos o privilégio de colaborar são profissionais que andaram na linha da frente diariamente no combate aqui ao Covid, por isso estamos muito bem integrados nesta parte e que tentamos ajudar os organizadores a diminuir este fator de risco, digamos assim, que assim existe. Estamos aqui a tentar criar um conjunto de condições para que as pessoas consigam ir mais descontraídamente para os eventos, é isso que se pretende, não é? Fazer aqui uma triagem inicial, rastrear eventuais situações de risco que possam existir e participar ao lado dos organizadores, a criar planos de emergência, planos de contingência, para que todos saibamos atuar se houver uma situação num dos nossos eventos. Não é? Mas antes, obviamente, o objetivo é evitar que a pessoa lá chegue. E é aqui que nós queremos colaborar, é aqui que nós temos estado a fazer algum trabalho já no campo, nos últimos tempos. Tem sido aqui que já tem incidido o nosso trabalho. Para que a conversa não seja demasiado vaga, é possível concretizarmos algumas das medidas que estão em cima da mesa, que é possível, enfim, prever que seja necessário garantir para que haja essa tal retoma da realização de eventos com a presença de pessoas. Vasco, quer começar?
Obrigado, Rui. Isso é uma questão importante. Nós achamos que há algumas medidas que o que nós queremos nesta fase é que se apliquem aos congressos e eventos as medidas que estão a ser faladas e que se espera que sejam aprovadas ainda esta semana a outros setores de atividade, como, por exemplo, à cultura. Se vai ser possível começar a frequentar teatros e cinemas, com as normas impostas pela DGS, que ainda não sabemos quais são, ouvimos muito falar dos 2 metros de distanciamento, da lavagem habitual das mãos, da desinfecção dos espaços, tudo isto está na nossa proposta de manual de regras para recomeçar os eventos. E nós o que queremos é exatamente isso. Nós sabemos que, obviamente, a nossa vontade era garantir o máximo de segurança, mas o máximo de segurança aqui implica, como o Pedro referiu, minimizar o risco. E, portanto, sabemos que temos, nesta fase, pelo menos, teremos que recomeçar com todos os cuidados e aplicando tudo aquilo de novo que sabemos, ou seja, o distanciamento, a formação das equipas que vão trabalhar para o evento é fundamental, eventualmente ter um grupo de pessoas de reserva, porque de repente pode acontecer qualquer coisa, alguém adoecer e precisamos de substituir a equipa, termos a certeza dos parceiros com quem trabalhamos, seja os audiovisuais, seja o catering, seja quem for, que cumpre exatamente as mesmas normas, para que o evento possa minimizar o risco. E fazendo a ligação disto a uma coisa que a Teresa referiu e que para a APCAT é muito cara, que tem a ver com o selo do turismo do Safe and Clean. Para nós é fundamental e expressámos desde a primeira hora diretamente ao Turismo de Portugal, e nomeadamente ao seu Presidente, e também nas reuniões que temos tido com a Secretária de Estado do Turismo, que este selo tem obrigatoriamente que ser aplicado também às empresas de congressos e eventos. E é com alguma preocupação e surpresa que temos visto o alargamento do selo a outras entidades, como a Teresa referiu, nomeadamente às autocaravanas, e até agora, e a APCAT deve ter sido uma das primeiras associações que referiu a necessidade de aplicação do selo também às empresas de congressos e eventos, é realmente com muita preocupação que vemos que até agora não temos nenhuma resposta concreta. E mais do que isso as respostas que temos obtido são de ordem técnica, de ordem burocrática, e se um país não consegue avançar nunca com estes entraves burocráticos, e o entrave aqui chama-se o Turismo de Portugal dizer não há um registro das empresas de congressos e eventos, é uma situação que a APCAT se vem a debater há quase 8 anos. Finalmente, com a nova Secretária de Estado do Turismo, à qual desde já a APCAT agradece a disponibilidade para voltar a reavaliar este registro das empresas de congressos e eventos, que a nosso ver é fundamental, até para sabermos quem é quem são os players, quanto é que investem no nosso setor e qual é o retorno que trazem, porque trazemos muitos milhares de pessoas do estrangeiro também para um destino seguro que se pretende que seja Portugal, e só com esta extensão do selo é que poderemos tê-lo. E achamos que isto aqui vai ter que ser feito em 2 fases. O registro das empresas que já há muito tempo deveria estar feito e que tem que ser criado, mas em simultâneo simplificar tudo isto. Nós já fizemos esta proposta diretamente ao Turismo de Portugal. Se foi possível as empresas de congressos e eventos terem tido acesso ao microcrédito apenas baseado no seu CAI de atividade, ou seja, se estavam licenciadas para organizar congressos, eventos e outros tipos de feiras, também deve ser com base nisso que tem acesso ao selo do Turismo de Portugal. E é fundamental que esta cadeia não se quebre, porque nós neste momento o que temos é um selo que serve para os hotéis, que serve para os restaurantes, que serve para as autocaravanas, mas é assim, o nosso cliente o que vai perguntar é como é que vocês querem que eu tenha confiança para vocês realizarem um evento se vocês não têm nenhum selo clean and safe. O hotel é que tem. Portanto, é fundamental para isto, e está linkado no nosso manual de regras, que tem que haver um selo
e que esse selo tem que ser supervisionado por alguém, ver que o evento se vai realizar seguindo aquelas normas. Uhum. Aliás, na sequência daquilo que estamos a conversar agora, a Isabel Nogueira diz e os espaços para eventos porque não têm eles próprios a certificação Clean and Safe. Portanto, se eu bem entendi, esta é justamente uma das reivindicações da APCAT, é que Exatamente, até as porque empresas ligadas à atividade de organização de eventos possam, no fundo, ter resposta junto deste selo criado pelo Turismo Portugal. Estou a entender bem, Vasco? Sim, estás a entender perfeitamente. Apesar de eu me parecer que a pergunta da Isabel Nogueira tinha mais a ver com os próprios espaços. E os espaços podem ter a ver com hotéis, e esses já têm acesso ao selo, mas podem ter a ver com outros espaços para a organização de congressos, especificamente, que esses, por enquanto, não têm. E, portanto, como eu referi, é fundamental que os organizadores de congressos e eventos tenham acesso ao selo e que depois todos os seus parceiros, sejam eles os espaços, sejam eles as empresas de catering, que neste momento também já podem ter, ou sejam as empresas de audiovisuais, ou de iluminação, ou de streaming, ou de outra coisa qualquer, tenham todas elas a possibilidade de também ter acesso ao selo. Uhum. Teresa, parece-me que, enfim, estando nós perante uma situação que é nova, estamos todos os dias a aprender coisas, a descobrir que a própria evolução da doença, enfim, é uma incógnita, estamos sempre a aprender e às vezes a ter que mudar, a ajustar estratégias ou diretrizes, mas isso reforça a importância de haver aqui um trabalho forte de sistematização para que aquilo que é passado cá para fora não seja algo de incoerente. Nota essa necessidade desse esforço? Bem, de facto, não há dúvida que por muito esforço que se faça e muito trabalho, efetivamente, ninguém estava preparado para uma coisa desta dimensão. Eu parece-me que há aqui duas palavras efetivamente chave, e uma o Rui Foucault, que é a coerência, e a outra é a informação. Informação ou desinformação, mas efetivamente a informação não está a sair toda atempadamente para todos os setores, o que vai criar aqui algum ruído, e de facto, se os cinemas, se os teatros, se os restaurantes abrem, pode-se extrapolar isso para alguns eventos e, portanto, mas não é dada nenhuma indicação nesse sentido. E depois a questão, efetivamente, aqui da coerência e da maneira como as coisas são aplicadas. Eu acho que neste momento é extraordinariamente importante a necessidade de um trabalho conjunto entre o público e o privado, das sinergias e cada vez mais entre os vários setores do turismo, e depois um bocadinho a responsabilização de todos, porque efetivamente isto atinge-nos a todos, e se nós todos não formos responsáveis por nós e ter cuidado com os outros, todas estas normas que estamos a tentar impor, se calhar, acabam por não ter a eficácia necessária. E penso que se podemos, e já prevendo isto em termos de lições para o futuro, se há alguma coisa que podemos perceber aqui é que, de facto, se calhar temos que ser, por um lado, mais rápidos ou mais rápidos, extensível a todos os setores, mais simples, porque efetivamente há uma necessidade de que estas normas sejam implementadas na prática e, portanto, todos os organizadores possam ter acesso a isso, e, por outro lado, uma grande capacidade de adaptação, que eu acho que efetivamente aí estamos todos a trabalhar nesse ponto. Uhum. Pedro, pensando em questões práticas, por exemplo, dentro dos serviços que vocês podem prestar ou podem dar em termos de apoio à organização de um evento, isso passa por que tipo de ações? É possível que vocês, por exemplo, controlem a temperatura dos participantes, porque fala-se nessa possibilidade. Que outros exemplos práticos é que podemos dar
de intervenção a este nível? Rui, pegando aqui um bocadinho nas palavras do Vasco, sem dúvida alguma, aquilo que muitos dos nossos setor precisa e cada vez mais é claramente o selo. O selo que dá alguma credibilidade e que faça alguma distinção do serviço que prestamos. Em tempos, e já lá vão cerca de 10 anos, nós criamos um selo que foi o Evento Seguro e onde distinguimos alguns dos nossos clientes com quem trabalhamos exatamente para poder conferir alguma situação distintiva e dar alguma confiança a quem procura estes eventos e saber que o evento está seguro de uma ou de outra maneira. E aquilo que a gente aqui fez foi alargar agora para o seguro e saudável. Porquê? Porque, pegando nas palavras que o Rui agora utilizou, o que é que nós, em termos práticos, fazemos? Fazemos uma elaboração de um plano de contingência com os nossos clientes, em que fazemos, numa fase inicial, uma avaliação de risco, e onde tentamos, obviamente, conforme eu disse há bocadinho, rastrear os convidados. Numa primeira fase, mandamos um questionário que é preenchido online, em que todas as pessoas que vão estar neste evento, vamos supor um evento corporativo, recebem um link onde vão preencher um breve questionário, que tem cerca de 8 questões, que nos vai ajudar a tentar perceber se existe alguma sintomatologia semelhante à da Covid ou não. Ele esteve presente com alguém que tenha tido um resultado positivo ou não nos últimos 14 dias. São fatores que para nós são importantes para que consigamos, de um modo, rastrear a entrada destes elementos naquele evento e se realmente for positivo, vamos convidar a pessoa a não comparecer no evento, evitando então essa proximidade. Criamos algumas medidas também de avaliação da temperatura. Estamos a usar agora câmaras para fazer a avaliação da temperatura, para não ser aquele termómetro um bocado invasivo de apontar à testa da pessoa e deixe-me lá ver e avaliar e ser assim um bocadinho invasor a sua temperatura. Então estamos a usar um conjunto de câmaras que as pessoas passam naturalmente numa zona de entrada de acesso ao recinto e que consigamos automaticamente ir controlando a temperatura dos mesmos sem ser tão invasivos. E isto traz algum conforto, obviamente, a quem está no evento. Por vezes, temos à sua disposição também spots colocados de desinfetantes para que as pessoas possam utilizar à vontade o desinfetante e está ali à sua disposição. Colocamos também a sinalética no chão para manter os 2 metros de distanciamento, 1,5 metro por vezes, para que elas possam utilizar. Criamos um kit de prevenção que as pessoas podem também atribuir nos eventos corporativos e não só, tipo uma lembrança do evento em questão, que é o kit preventivo para que as pessoas possam utilizar. É constituído por uma máscara, por um coisinho de desinfetante, por um conjunto de luvas. E depois, obviamente, vamos trabalhar com o staff, vamos trabalhar com a equipa técnica do evento, que é fundamental passar e relembrar alguns dados que a DGS e bem já as publicou e que recomenda para a boa prática de uma prevenção nesta situação do Covid, e vamos passar uma vez mais essa informação. E depois é o resultado do plano de contingência criado, não é? Porque, sem dúvida alguma, que faz todo o sentido que toda a equipa técnica tenha conhecimento de se uma situação for detectada no seio do evento, como é que vamos agir em conformidade e em conjunto com a equipa médica presente. Okay? Há necessidade de criar a sala de isolamento. Como é que se cria esta sala de isolamento? Muitas pessoas dizem, não, ele vai para uma casa de banho. Então, mas isso é se for num espaço fechado. Mas se for num espaço aberto, não há casa de banho ali ao lado para se pôr a pessoa. Temos a vantagem de o podemos pôr mais distante, ok, ele fica ali isolado, o resto do grupo vai para este lado. Obviamente é vantagem se estivermos a trabalhar no outdoor, não é? Mas não vamos enfiar ninguém dentro de uma casa de banho, permita uma expressão. Vamos criar condições para que as pessoas possam alistar e aguardar e ativar o protocolo da DGS, da Saúde 24, ligando e ativando os meios existentes para esse fim. E aqui tentamos tirar essa responsabilidade dos organizadores do evento. O foco deles é claramente o evento, é claramente o cliente, eles têm outras considerações para fazer e nós assumimos controle e toda a responsabilidade em fazer essa gestão pelos nossos parceiros, pelos nossos clientes, para que eles possam ter o seu foco principal no evento,
e que tudo corra de encontro com as expectativas de toda a gente. É aqui que nós queremos nos substituir. Temos um elemento de coordenação, temos um elemento que representa, digamos, o diretor de segurança, ou junto do mesmo dentro do próprio evento, que se responsabiliza para falar com as entidades oficiais sempre que assim for feito, e toda a sua concepção do plano de emergência e de contingência que tem que existir cada vez mais nos nossos eventos. Ao ouvi-lo falar, Pedro, surge-me aqui uma questão que tem que ver com a privacidade das pessoas, no fundo, a salvaguarda daquilo que são os nossos direitos em termos de, lá está, justamente, de privacidade, de alguma reserva quanto a uma série de dados que são nossos, que são pessoais e que não temos necessariamente que disponibilizar ou publicitar. Como é que olham para esta questão? Não sei quem é que quer começar por comentar. Não sei se a Teresa poderia acrescentar alguma coisa sobre isto. Pois, nós temos sempre essa questão e que tem que ser contornada, mas eu penso que primeiro, os próprios participantes, se calhar, sentem-se mais seguros, efetivamente, se toda a gente der essa informação. E depois, a própria organização do evento poderá responsabilizar-se por destruir esses mesmos dados após 30 dias do evento, ou, enfim, eu sei que são os 14 dias para perceber se há alguém, mas enfim, 15 dias, 30 dias, há de haver um prazo com certeza que possa, que não muito longo, em que efetivamente depois esses dados já não façam ou já não sejam necessários, portanto acho que não vai propriamente contra enfim, a regulação da proteção de dados. Vasco, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Obviamente que, e a Teresa tocou no ponto que não podemos ser invasivos na vida das pessoas, mas por outro lado, eu penso que isso se calhar será uma não questão. Aliás, todos nós assistimos de uma forma assim um bocadinho atabalhoada à questão que o Governo veio dizer que se podia medir a temperatura à entrada, depois das empresas, depois a Comissão de Proteção de Dados disse que não, depois o Governo disse que sim, mas desde que não houvesse registros. Portanto, mais uma vez, esta informação continua a sair assim aos sobressaltos, como a Teresa também já referiu, e penso que o que é realmente importante é que isto fique de uma vez por todas uniformizado e que as pessoas tenham a garantia que os dados serão destruídos ao fim de algum tempo, assim que não forem necessários para o fim que foram feitos. Eu acho que, de alguma forma, qualquer um de nós se pode recusar a dizer, bom, eu não quero que meçam a temperatura. Mas isto é um bocadinho também aquilo que discutíamos ao princípio, quando tivemos as primeiras pessoas que vieram da China para Portugal e tiveram que fazer quarentena, e foi aquela discussão toda se a quarentena era obrigatória ou era facultativa. E, no fim, chegámos todos à conclusão que estávamos a discutir um bocadinho o sexo dos anjos, porque toda a gente aceitou fazer uma quarentena não obrigatória. Mas o que é um facto é que, acima de tudo, nós temos que garantir que as pessoas que participam num evento estão seguras, têm confiança que estão realmente seguras e, como tal, eu acho que as medidas de proteção individual têm que ser postas. Correndo o risco de a pessoa dizer, mas eu não concordo. Ok, não concordo, então não vai estar presente no evento. Vamos arranjar aqui uma solução, vamos devolver o dinheiro, vamos fazer isso, mas acho que é preferível termos isto como norma e poder eventualmente algum um núcleo que nós achamos que é muito residual de pessoas não querer e deixar de participar no evento, do que não prestar colaboração no sentido de minimizar o risco e de gerar confiança nas pessoas. Olhando aqui para as perguntas de quem nos está a acompanhar, a Filomena Bom pergunta que data sugerem para o início dos eventos em espaços fechados? A proposta da APCAT, eu referi isso no início, é muito clara em relação a isso. E como a Teresa também referiu já, se realmente podemos começar a ir a um teatro, se podemos começar a ir a um cinema a partir de 1 de junho, se desde ontem podemos ir a um restaurante ou a um café, com normas que estão muito bem estipuladas, ou que irão estar
durante esta semana, nós defendemos que a partir do dia 1 de junho deve ser possível realizar eventos utilizando rigorosamente as mesmas normas. Entretanto, o Paulo Ferreira pergunta se deverá ser o diretor de segurança o responsável pela implantação dessas medidas. No fundo, quem é que fica responsável pelo cumprimento destas medidas? Não sei quem é que quer pronunciar-se. É assim, eu vou só dar aqui um acho, que é assim, as medidas, nós temos que ver que essas medidas têm que ser implementadas em 3 fases. As medidas a adotar antes do evento, portanto, quando estamos no período da montagem, durante o evento e após o evento. E, portanto, provavelmente a questão do responsável de segurança fará sentido o evento, não é? Não sei se poderá ser transversal a estas 3 fases, mas se calhar o Pedro até pode responder melhor. Sim, Pedro, quem é que pode ficar responsável por esta... Rui, claramente de acordo com a Teresa, porque assim, eu penso que seja a pessoa, obviamente, que esteja mais dentro do assunto no âmbito da segurança, seja o diretor de segurança e que possa implementá-lo. Não tendo nenhum elemento externo representativo e habilitado para fazer, de outra entidade oficial, internamente há muitas empresas que têm essa figura de diretor de segurança internamente e que pode perfeitamente ser a pessoa mais adequada para poder desempenhar esse papel, sem dúvida alguma. Porque ele obviamente está munido de mais informação e esteve envolvido nos momentos todos. É calculado o pré, o evento e o pós-evento, por isso é claramente a pessoa indicada para poder ter aqui um voto a apontar e a dizer na matéria. Uhum. A Marisa Costa pergunta se não pode o setor criar o seu próprio selo com supervisão da DGS. Face a esta dificuldade. Eu acho que poder pode, mas é um bocadinho, nós já discutimos isso dentro da APECAT, mas é um bocadinho estar a inventar a roda quando ela já está inventada. Ou seja, neste momento já há um conjunto de normas da Direção-Geral de Saúde que se aplicam a quando há, vamos chamar, ajuntamentos de pessoas. Já há um conjunto de regras emanadas pelo Governo que têm que se aplicar nas várias situações. Já há um selo do Turismo de Portugal, de Safe and Clean, com uma série de normas, nas quais muitas delas nós nos revemos e que vão fazer parte do manual de boas práticas que está a ser construído. Portanto, parece-nos não haver razão nenhuma, ainda por cima, por uma questão meramente burocrática, de não podermos utilizar o selo do Turismo de Portugal em vez de estarmos a inventar uma coisa que já está inventada, porque depois corre o risco de chegar à DGS, que é a entidade que vai ter que o validar, e ficar esquecido lá numa secretária porque não há tempo para estar a rever isto tudo, ou pura e simplesmente começarem a ser levantadas questões. Portanto, se há uma coisa já feita, para que é que vamos estar a inventar tudo outra vez, não é? Não sei se a Teresa ou o Pedro querem acrescentar alguma coisa em relação a isto. Eu acho que efetivamente é importante, aliás, que todas as associações referentes aos vários setores do turismo tenham um manual de boas práticas e depois, eventualmente, cada empresa tenha a sua. No entanto, acho que para a marca e para a força da projeção internacional em termos de Portugal, é importante, efetivamente, que haja uma uniformização dessas mesmas regras sobre uma entidade. E por isso, a mim, enfim, faz-me sentido que o Turismo de Portugal, que está a alargar a mais áreas, e que já se adiantou, embora esse selo do Turismo de Portugal seja voluntário e facultativo, mas acho que seria um bom princípio estendê-lo a todos os outros setores. Sim. Rui, deixa-me só acrescentar uma coisa. A APECAT tem, e com várias empresas, quer nos congressos e eventos, quer na animação turística, que já implementaram o selo de qualidade. Mas o selo de qualidade é um selo de qualidade para o setor, que é muito importante, porque vai demonstrar ao cliente que aquela empresa faz mais do que aquilo que é o básico. Tem qualidade,
porque os seus processos estão certificados e, obviamente, as normas de segurança também estão incluídas neste selo de qualidade. Mas eu estou completamente de acordo com o que a Teresa diz. Nós devíamos ter um selo uniformizado para todos os agentes que participam, porque senão depois o hotel tem um selo, o catering tem outro selo, os audiovisuais têm outro selo, os organizadores de congresso têm outro selo, e depois às tantas daqui a bocadinho é aqui uma mistura, é quase aquele jogo dos carimbos, que cada um tem meia dúzia de carimbos, que é para dizer que tem tudo, não é? Portanto, eu acho que é importante o que a Teresa disse, que é um selo uniformizador. Pedro, algum comentário a propósito? Não, eu ia, sem dúvida alguma, sublinhar aqui um bocadinho aquilo que o Vasco acabou de mencionar, porque realmente a uniformização do selo cria mais peso, mais força, e é isso que é importante. A única coisa que eu acrescentava, à parte do Safe and Clean, acho que tem que falar um bocadinho mais sobre a vertente médica clínica, porque falamos todo o resto da segurança sanitária e não se explora muito esta vertente. Nós sentimos uma grande dificuldade quando implementamos a empresa há 24 anos, que já temos, exatamente a marcar a posição e a importância do serviço médico nos eventos. Hoje, felizmente, todo o setor mudou, todo o setor tem essa preocupação já intrínseca e já não é preciso trabalhar tanto essa importância da segurança. E o selo do Safe and Clean é exatamente isso, é dar-lhe força, é dar-lhe ânimo para que ele possa alargar a outras áreas transversais e que consiga ter maior consistência para que possa ser exigível e que toda a gente o tenha, um único selo. A Cláudia Sousa pergunta em relação ao catering o que diz o manual. Portanto, em relação ao catering, é uma área sensível, não é? É uma área sensível e é a única... É a única maneira que achamos nós de o fazer. O catering, os coffee breaks vai ter que ser tudo reinventado, mas reinventado com coisas que já existem, ou seja, os almoços terão que ser ou lunchbox, que serão o mais seguro, ou, se houver condições no local do congresso, utilizando as mesmas normas de distanciamento do restaurante, poderá ser feito servido um almoço ou um jantar, nunca em sistema de buffet, mas em sistema de serviço à mesa. Na grande maioria das situações isso não será possível, não será viável e, portanto, o que o manual propõe é que sejam serviços de lunchbox individualizadas, entregues fechadas a cada um dos participantes. A mesma coisa se aplica depois em relação a coffee breaks, lunch, qualquer outra coisa, que é entregar apenas bebidas fechadas e entregar comidas embaladas individualmente. Isto tem que ser uma obrigação, da mesma maneira que nós não vamos tão longe como o Pedro sugeriu há bocadinho, como o kit de boas-vindas ao evento, apesar de eu pessoalmente gosto da ideia, mas o manual também diz que, obrigatoriamente, e independentemente do hotel ou do centro de congressos, o organizador de eventos deve garantir que tem um material sanitário imprescindível, como máscaras descartáveis, gel para as mãos, etc. E mesmo, por exemplo, uma coisa básica no secretariado, durante o check-in, toda a gente estava muito habituada, está lá uma menina simpática, a quem nós dizemos o nome, e ela agarra no badge, de uma forma, ou cola a etiqueta, ou sai uma coisa impressa já com o nosso nome, e entrega-nos. Isto vai ter que deixar de ser feito, terá que ser feito de uma forma como o manual prevê, em que haja desinfecção individual após cada uma destas coisas e garantir que a pessoa que lá está, obviamente, que está saudável. Ainda em relação à obtenção de um selo, digamos assim, há aqui duas perguntas que se cruzam. A Isabel Nogueira diz: Vasco, não podemos só falar de empresas, eu sou freelancer há muito tempo e trabalho em gestão de eventos, não tenho cá e somos muitos. Portanto, esta seria a situação de freelancers cujo trabalho, no fundo, é a organização de eventos. E depois o Nuno Sardinha pergunta se não pode também o evento em si ter o acesso ao selo, não é? E, portanto, não ser a empresa organizadora ou promotor, mas ser o evento propriamente dito a obter o tal selo, enfim, ou a certificação, se quisermos. Como é que olham para estas
as possibilidades. Bom, eu sem querer monopolizar a conversa, eu já tinha visto a pergunta da Isabel Nogueira e fiquei um bocadinho na expectativa, porque a APCAT é uma associação que representa empresas do setor. Agora, nós achamos que os freelancers, provavelmente teremos que, no Registro Nacional de Congressos e Eventos, eventualmente terá que se pensar também nos freelancers que trabalham na área e integrá-los num registro. E a partir do momento em que eles estejam integrados no registro, poderão, obviamente, do meu ponto de vista, também ter acesso ao selo da mesma forma que as empresas. Mas volto a dizer que a APCAT representa empresas, e, portanto, não gostaria muito de me estender muito mais sobre este assunto. Em relação à questão de... Devem ser os eventos a ser certificados. Pois, em relação a isso, eu confesso que parece-me difícil, porque um evento é uma entidade abstrata, e sendo uma entidade abstrata, significa temos que ter as instalações, o catering, a empresa que organiza, todos os serviços de apoio, Perdemos momentaneamente o contacto com o Vasco. em vez de certificar todas as pessoas que trabalham por esse evento. Ok. Peço desculpa, Vasco. Nós perdemos aqui o final deste comentário. Portanto, é possível repetir. Em relação a esta parte do evento ser o evento certificado. Ser certificado. O que eu estava a dizer é que, sendo o evento uma entidade abstrata, parece-me difícil ser o evento em si certificado, porque aquilo que nós temos que certificar é que todos os envolvidos têm a certificação e trabalham debaixo de um conjunto de normas para minimizar o risco. E isso implica o local onde é realizado o evento, a empresa de catering, a empresa que organiza o evento, a empresa de transportes que dá apoio, a empresa de audiovisuais, a empresa de qualquer outro serviço. A empresa de hospedeiras, por exemplo. Portanto, parece-me difícil estar a certificar o evento e não certificar cada uma das empresas que estão a trabalhar no evento. Eu não sei se a Teresa ou o Pedro gostariam de acrescentar alguma coisa sobre isto, sobre este tema. Ok. Muito bem. A Isabel Nogueira coloca aqui uma questão, diz que, enfim, já nos está a ouvir aqui há algum tempo, mas ainda não ouviu proposta nenhuma do Manual de Boas Práticas para um evento safe and clean. Enfim, talvez não seja assim tão taxativo. Acho que já falamos aqui há algumas das iniciativas que é preciso implementar, mas Vasco, procurando ser mais concreto, é possível dar alguns exemplos dessas medidas que estão previstas, que estão contempladas, para não cairmos aqui numa discussão demasiado estéril? Sim, eu posso acrescentar mais algumas coisas. Já referi algumas das propostas do manual. Muitas delas advêm, como se disse desde o princípio, qualquer um de nós os três, daquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Nós não podemos estar a querer, de forma nenhuma, ir contra estas normas. Portanto, aquilo que está fixado por lei vai ter que ser cumprido e não vale a pena estarmos a querer ir mais além. E não vale a pena entrarmos naquela discussão se concordamos ou não concordamos e se deviam ser 2 metros ou 1,5 metro ou o que quer que seja. Portanto, aquilo que o manual diz também não refere, por exemplo, distâncias, refere a distância recomendada pela Direção-Geral de Saúde à data da organização do evento, porque isto é um manual que vai ter que se manter ao longo do tempo, não é para estar a ser revisto cada vez que sai uma nova revisão de normas. Para além disso, fala em várias coisas que o Pedro também falou, que é haver um espaço para isolar uma pessoa, até que, no caso de haver uma suspeita,
E a suspeita pode ser completamente infundada, mas o que é um facto, isto respondendo aqui a uma pergunta que o Paulo também pôs aqui, que é se eu tiver febre vou ser impedido de entrar num evento? Provavelmente sim, porque todos nós acreditamos que a febre não é um sintoma que diz que a pessoa tem Covid. Mas para nos sentirmos seguros e até prova em contrário, ele provavelmente seria isolado ou deverá ser isolado e ser acionado o plano de contingência. Isso é uma das coisas que o manual é muito taxativo, que é, no máximo de situações, à mínima suspeita, deve ser ativado o plano de emergência. Da mesma maneira que a questão da rotatividade de pessoas, quer dentro das pessoas que diretamente organizam o evento, quer do resto do staff que organiza o evento. Nós achamos que é muito importante haver rotatividade nesta fase. Nós não podemos correr o risco de repente, por exemplo, haver 4 responsáveis pelo evento, pelas várias áreas, estarem em contacto a tempo inteiro e, de repente, na véspera do evento, há um que adoece. Então, provavelmente, deixará de haver evento porque está toda a gente em isolamento. Esta questão das equipas espelho ou da rotatividade das equipas é uma coisa que o manual também fala e que é bastante importante de dizer. De qualquer maneira, o manual, como eu disse, vai ser disponibilizado para consulta pública e todas as opiniões serão bem-vindas. Uhum. Mas eu creio que, enfim, não conseguiremos fugir muito àquilo que são as regras que nos são impostas hoje em dia, a nós, enfim, que vivemos em sociedade, e portanto essas regras, se eu pudesse resumir, passam pela questão do distanciamento, não é? Manter certo... Todas essas regras estão, ou seja... A questão da higiene... O distanciamento, a lavagem das mãos... A máscara, enfim... O uso da máscara, não haver apertos de mão, as pessoas não chegarem ao palco e não se cumprimentarem... tudo isto que são as regras, as novas regras sociais, chamemos-lhe assim... as regras sociais respiratórias, como se chamou agora, de espirrar e tossir, etc., que já existiam, não inventámos nada de novo. Muitas vezes não eram aplicadas. Agora temos que ser mais rigorosos e temos que as aplicar. Agora, também não podemos querer que haja quase um polícia atrás de cada participante no evento para ver se a norma está a ser cumprida. A Teresa ficou há bocadinho, e o Pedro também já referiu isso, a responsabilidade individual de cada um dos participantes vai ser fundamental, porque os organizadores de eventos podem ter todas as regras implementadas, mas depois se as pessoas chegam lá dentro e de repente se abraçam, não podemos fazer nada, não é? Não podemos ir a correr separar as pessoas. Uhum. Não sei se gostariam de acrescentar mais alguma coisa relativamente a este tópico. É assim, eu posso dizer primeiro, a intenção é que de facto este manual seja temporário, não é? Pronto. Se Deus quiser, as coisas não se vão manter assim para sempre. Agora, ele é temporário, mas é obrigatório no sentido em que, de facto, não podendo ir contra nem a legislação, nem as normas da Direção-Geral de Saúde, efetivamente não pode haver aqui nada de muito novo nesse sentido e, portanto, muitas das regras até já são conhecidas. Agora, efetivamente, muitas destas regras passam, se calhar, não é uma questão de criatividade, mas é uma adaptação, ou seja, como o Vasco disse, a questão no check-in da menina que está lá, se calhar passa muito mais pela questão digital e não tanto pela partilha das pessoas. Temos todos que nos resguardar um bocadinho na tentativa de que as coisas corram bem. Portanto, não há, eu parece-me que as pessoas estão um bocadinho à espera que este manual tenha aqui a solução para que os eventos, a partir de agora, amanhã já possam retomar, mas, no entanto, efetivamente nós temos que seguir aquilo que também é imposto, porque senão não irá haver a abertura dos eventos. Ok. Pedro, não sei se queria acrescentar alguma coisa a propósito disto. Sem dúvida alguma que eu concordo com aquilo que o Vasco e a Teresa acabaram de referir. Acho que passa tudo por uma alteração de comportamento que todos nós já estamos a adotar cada vez mais. Estamos a assimilar todas as informações que a DGS vai lançando cá para fora e são esses comportamentos que para nós
têm que passar a ser normais, deixando de haver aquele comprimento normal, deixando de haver o toque, deixando de haver uma série de coisas e sermos todos um agente de proteção civil, porque é isso que somos, não é? Numa situação destas, temos que evitar que a doença se propague cada vez mais, tendo alteração do nosso comportamento diário. É essencialmente isso. E claramente vamos ter aqui uma alteração. Uhum. A Sara Inês Graça pergunta para quando está prevista a publicação do manual. Vasco, já há data? Os timings que estão definidos são estes. Nós ainda hoje partilharemos o manual com os associados e é nosso objetivo que o mais depressa possível remetê-lo às autoridades. Ainda não como um documento final, mas como um documento de trabalho. E, obviamente, ele será público a partir do momento em que for submetido ao Turismo de Portugal e à Secretaria de Estado do Turismo. Que nós esperamos que seja ainda até ao final desta semana. Certo. Ainda a Sara Inês Graça pergunta se, neste sentido, um cocktail, por exemplo, durante um pôr do sol, se é possível ou não realizar-se. Vasco. Do meu ponto de vista, pode-se realizar. Num pôr do sol, estou a imaginar que é num sítio ao ar livre. Portanto, desde que se cumpram o distanciamento social, agora, provavelmente terá que haver regras mais apertadas em relação ao bar. Não podem ir as pessoas todas. Provavelmente terá que ser um empregado que vai passando com as bebidas para a pessoa tirar. A pessoa só pode tocar num copo. Portanto, mas no fundo são as regras que se aplicam, nomeadamente, que se estão a recomeçar a aplicar aos cafés. E isso aplicar-se-á também num evento com cocktail. Cláudia Sousa pergunta em relação às casas de banho, quais são as recomendações? Há algum capítulo, algum ponto específico sobre isto? Não há um capítulo específico sobre as casas de banho, há um capítulo sobre as instalações e as casas de banho têm um ponto particular, porque são, obviamente, possíveis focos de maior contágio, mas terá que haver adaptações. As casas de banho, provavelmente, em vez de terem aqueles dispensadores de gel, deverão ter sabão, de preferência sabão azul e branco, como sabemos, é o melhor desinfetante. Terá que ter disponível também gel de desinfecção das mãos. Terão que ser limpas com muito maior frequência e com os detergentes que são recomendados pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, terão que ter... Agora, isto aplica-se não só às casas de banho, mas a puxadores de portas, a zonas de maior passagem, a sítios onde as pessoas possam contactar mais frequentemente e que, no fundo, como tu disseste muito bem, nós não estamos a inventar nada, estamos a compilar uma série de regras e de normativas que já existem e que temos que os aplicar àquilo que é a nossa atividade nos congressos e eventos. Teresa, algum comentário a este propósito? Não, eu estava só aqui a pensar que temos estado a falar desta questão do catering e das limpezas e há um fator que é a questão da sustentabilidade. Tudo isto do catering passa muito pelos descartáveis e pela utilização mais abusiva dos plásticos que durante tanto tempo andámos a lutar contra. Eu acho que a sustentabilidade efetivamente não está esquecida, talvez esteja nesta fase um bocadinho mais comprometida, porque o foco neste momento é efetivamente a necessidade de combater o vírus. Mas o que eu quero dizer é, apesar de todas estas normas que efetivamente implicam esta utilização dos descartáveis, continua a haver uma preocupação sempre da questão da sustentabilidade. Bom, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas a Cláudia Oliveira pergunta se serão dias às empresas para aferir o cumprimento dos requisitos que venham a ser fixados para a atribuição de um selo, de um certificado, o que quer que seja. Eu acho que isso é fundamental que exista, porque neste momento, muito bem quanto a nós, o Turismo de Portugal simplificou a atribuição do selo Clean and Safe apenas com a assinatura do responsável da empresa, em como cumpre um conjunto de normas, mas a nosso ver tem que existir alguém
que veja, que faça auditorias e que comprove que as mesmas estão a ser utilizadas, porque senão, a partir desse momento, isso cai em descrédito a própria atribuição do selo. Aliás, uma das questões burocráticas que eu há bocado me referia do Turismo de Portugal à atribuição do selo aos congressos e eventos é porque o Turismo de Portugal, em teoria, não tem tutela sobre estas empresas e, portanto, não poderia fazer depois a respectiva fiscalização. E aquilo que nós contra-argumentamos, e achamos com toda a lógica, é a partir do momento em que há uma entidade que atribui um selo, tem toda a credibilidade para ir depois verificar se as normas que constituem a atribuição desse selo estão a ser cumpridas. Entretanto, o Miguel Basto pergunta relativamente a espaços fechados e com cadeiras, os lugares vão ter de ser marcados, ou seja, a pessoa terá de sentar-se sempre na mesma cadeira? É recomendável que assim seja. O que levanta um desafio nos congressos e nos eventos, porque, por exemplo, num congresso com várias sessões diferentes, nem sempre são as mesmas pessoas que estão na mesma sala ao longo das várias sessões. Claro. Estamos a aguardar pelas diretrizes da Direção-Geral de Saúde, que esperemos que com a melhoria que se irá verificar, esperamos nós todos, isso possa ser ultrapassado. Agora, se queremos abrir os eventos no dia 1 de junho, isso vai ter que ser uma realidade, ou então, cada vez que há mudança de pessoa das cadeiras, as cadeiras têm que ser desinfetadas. E justamente a propósito, o Dado Antunes pergunta: o orador que vai ao púlpito faz a sua palestra e termina, o orador seguinte vai ter que esperar para que o púlpito seja desinfetado? Assim, nós não entramos na questão específica do púlpito, mas pensando que o evento pode não ter púlpito, pode ter só microfone, ao fim de cada sessão ou de cada palestra, o microfone vai ter que ser trocado e vai ter que ser desinfetado. Provavelmente aquilo que vamos assistir é que vamos ter que ter um maior número de microfones para que eles possam ser desinfetados e depois reutilizados e não passar só de mão em mão como era até agora. Mas obviamente que todo o material terá que ser desinfetado. A questão pertinente também da água para os oradores, já não é só trocar a garrafa, já tem que se ter outros cuidados, portanto, há aqui um conjunto de regras que têm que ser aplicadas. E, finalmente, o Paulo Ferreira pergunta qual será o acréscimo de custos expectáveis para a implementação das medidas previstas no manual, uma vez que muitas das alterações implicam custos. Pois, essa é uma das grandes questões que nós debatemos e que já desde o princípio estamos a sensibilizar quer o Turismo de Portugal, quer a Secretaria de Estado do Turismo, que as empresas vão ter que ser apoiadas, porque depois a questão que se vai pôr, quando houver um manual e um conjunto de regras que têm que ser cumpridas, é quem é que vai pagar isto. São os participantes com o aumento da sua entrada, do seu bilhete ou da sua inscrição, é o local que organiza o congresso, seja um hotel, seja um espaço, que vai aumentar os custos porque depois tem estes materiais disponíveis, ou é o organizador do evento que vai ter que suportar estes custos. Mas estes custos vão ter que ser imputados de alguma forma. Sabemos que o Governo lançou agora um programa, passa publicidade, para pequenas e médias empresas poderem candidatar para adaptar com alguns custos destes a serem subsidiados a 50%. Mas, por outro lado, já sabemos que, para já, a verba que foi dedicada é mínima e é para o conjunto das empresas do país. E não especificamente para as do nosso setor. E, para além disso, soubemos hoje que os descartáveis são considerados como não passíveis de inclusão, o que nos parece uma coisa também um bocadinho estranha, porque os descartáveis, neste momento, é aquilo onde a Direção-Geral de Saúde mais insiste, que é desinfecção, máscaras, etc. Bom, eu agradeço a presença de todos. Eu recordo que hoje estivemos aqui à conversa connosco a Teresa Palrão, da Universidade Lusófona, o Vasco Noronha, da APCAT, e o Pedro Rodrigues, da FMédica. Estivemos a falar, no fundo, de um manual de procedimentos que a Associação está a elaborar
e que vai disponibilizar em breve com regras para a retoma da organização de eventos. Portanto, é algo que provavelmente voltaremos num futuro mais ou menos próximo. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o apoio técnico da Acerbis para esta nossa conversa e dizer que na próxima semana voltamos de novo, à terça-feira, às 16 horas, com uma nova conversa, um novo tema, novos convidados, aqui no Facebook da Event Point. Muito obrigado a todos. Até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.